Fala aí, moçada, tudo bem? Professor Laurence na área, tudo bem com vocês, moçada? Tudo jóia? Bom, então dando andamento a essa parte da geometria espacial, nós temos então um tema chamado de esfera, que nós começamos na aula passada a falar sobre, né? Nós temos então para hoje o seguinte tema: trabalhar a superfície esférica, né? O que é a superfície esférica? Gente, áreas, né? Então calcular, por exemplo, a área de uma esfera. Imagina só o seguinte: você tem, por exemplo, uma bola de bilhar e pretende, por exemplo, pintá-la, né? Pintar. Então, qual é a área dessa superfície esférica que você vai pintar? Então, a aula de hoje é sobre isso, tá? Então, área da superfície esférica, né? De uma forma geral, área da esfera. Então, vejamos aqui, ó. É simplesmente uma fórmula, tá? Então, nós temos aqui no nosso quadro, vamos escrever então aqui, ó. Eu quero passar para vocês aqui, ó, a seguinte informação da área da esfera. A área da esfera. Então, qual era o desenho que eu tinha feito para vocês na aula passada de uma esfera? Então você faz, por exemplo, aqui um círculo, né? Faz aqui um círculo bonitinho e tudo mais aqui, mas para não confundir esse círculo, né, com esfera ou esfera com círculo, você faz o seguinte aqui, ó. Então você, para distinguir, te mostrar que é uma figura em 3 dimensões aí, ó, você faz, por exemplo, aquele círculo máximo, lembra? Indicando que isso aqui é uma figura em 3 dimensões. Tá? E quando você tem, por exemplo, essa esfera, automaticamente vem um elemento que está sempre relacionado com essa esfera. Cara, este elemento é o R. Esse R é chamado então de raio, né? Então, raio ele vem automaticamente aqui, pessoal, com as informações de uma esfera, as informações de círculo, informação, por exemplo, de circunferência. Mas enfim, Laurence, qual é a fórmula para você determinar então a área de uma superfície esférica? Veja, cara, essa área aqui, ó, área ela vai ser equivalente a quanto? Veja, equivalente a 4πr elevado ao quadrado. 4πr elevado ao quadrado, tá? Então essa aqui, gente, é a fórmula, tá? É a fórmula, então, da área de uma superfície esférica. Então, caso, por exemplo, você queira, assim, ó, pintar, você queira, por exemplo, né, pintar toda a superfície aqui de fora, é a área da esfera, né? E para determinar esse valor é de 4πr elevado ao quadrado. Notem, pessoal, que tudo que tem é de relacionado com circunferência, círculo, esfera, aparece sempre esse número irracional π, né? Então, em todas as fórmulas você tem, por exemplo, o π, que está relacionado com as medidas, né, geométricas redondas, e o r, porque está relacionado com a circunferência, círculo e esfera, tá? Então, com 4πr ao quadrado, nós vamos conseguir encontrar a área de qualquer esfera, tá ok? Vamos lá, então, vamos fazer algumas atividades, tá? Algumas delas bem simples para primeiramente fazer a aplicação da fórmula, tá ok? Então vejamos aqui no problema. Determine a superfície esférica de uma esfera de raio 2 centímetros. Né? Então, aqui basicamente é o que? Pessoal, uma aplicação de fórmula, né? Então, se você observar essa figura aqui, ó, então na questão, nós temos, por exemplo, uma esfera, eu vou aproveitar essa figura para que a gente faça a resolução da questão. Então, o raio dela é equivalente a 2 centímetros. Então, aqui, ó, raio equivalente a 2 centímetros. E a pergunta foi: determine o valor, né, de quem? Da área, superfície esférica. Então, aqui, ó, para determinar essa área, ela vai ser equivalente ao valor, então, de 4. O número π é aquele racional que você sabe, né? Então, no lugar do R, você coloca o número 2, né? Raio equivalente ao valor de 2. Fica 2 ao quadrado aqui. Então, esse A vai ser equivalente a 4π multiplicado por 2 ao quadrado é 4, né? Então, essa área vai ser equivalente a 16π. Como estou falando em área em superfícies, fiquem atentos, tá? Então, na questão de área, sempre você vai repetir a unidade, que nesse caso está tudo em centímetros. Como no caso, uma superfície, é o centímetros elevado ao quadrado, tá? Então, essa bolinha maciça de raio 2 centímetros, ela vai ter uma superfície aqui de fora de um total de 16π centímetros elevado ao quadrado. Claro que aqui, pessoal, eu não aproximei, não atribuí o valor do π, mas você poderia botar o valor de 3, 3.1, 3.14, mas como não é da questão, não houve essa solicitação, gente,
deixaremos o π aqui, né, em função do valor do π. Então, essa área é equivalente a 16π, para não ficar um valor muito aproximado. Lembre-se, o número π, gente, ele é um número irracional. Então, é um valor que não tem um valor assim exato, né? Valor exatamente é esse valor do π. Bom, vamos ao próximo caso aqui. Agora, algumas mudanças que podem acontecer, tá? Então, observe o seguinte agora. Ao dobrarmos o valor do raio de uma esfera, o que acontece com o valor da nova superfície esférica? Tá? Então você pensa, bom, se eu dobrar, por exemplo, o raio, nós iremos dobrar a área. Será que isso acontece? Né? Então, se isso de fato acontecer, não sei, né? Pode ser então que se você triplicar o raio, triplica a área, não sei. Então, cara, para que você tenha uma relação, para que você tenha uma conclusão concreta, até porque a matemática é uma ciência exata, veja que faça cálculo, né? Prove através de cálculo. Então vejamos aqui, o que acontece? Ele tem duas esferas a questão, uma esfera maior. Uma das esferas é metade de raio que a outra. O que acontece com as áreas? Essa é a pergunta, tá? O que acontece com as áreas? Então vamos lá. Então vejamos aqui na primeira esfera, fazer o seguinte, ó, vamos determinar então aqui as duas esferas. Tem uma esfera pequena, Nós temos também aqui uma esfera grande, tá? Uma esfera grande. Beleza. Então agora na esfera, por exemplo, pequena, eu vou desenhar para vocês, mas Laurence na questão, por exemplo, ele não falou nada com relação, por exemplo, aos valores. Nada com relação aos valores. Então, como ele falou em dobrar, gente, vamos atribuir valores. Não tem nenhum problema, né? Então, por exemplo, nessa esfera pequena, você vai atribuir valores, por exemplo, de raio, né? E, por exemplo, nessa esfera grande, também você vai atribuir valores de raio, que vai ser o dobro da anterior. Aí você vai comparar, tá? Então essa vai ser a ideia. Para você atribuir valores, atribua valores pequenos, né? Nada de você, por exemplo, atribuir valor de 100, 200, até poderia, mas para que se complicar, né? Então vejamos, vamos atribuir valores pequenos que eu acho muito legal de comparar, que é o raio equivalente a 1. Então aqui, ó, vou colocar um raio unitário aqui, ó, raio equivalente ao valor de 1. E aqui, pessoal, o raio, que tem que ser o dobro, né? Então a pergunta foi essa. O que acontece com a superfície quando, por exemplo, você dobra o valor do raio? Hora de você calcular as duas superfícies, né? Calcula o primeiro, né, a primeira área e calcula a segunda área. E de lá você vai tirar conclusões do que acontece então com as superfícies. Entendido aí? Tudo bem? Então a área de uma superfície esférica, a fórmula 4πr elevado ao quadrado, né? Então esta área ela vai ser equivalente a 4, valor então do π. O raio eu atribuí o número 1, que é um valor unitário, que é legal de fazer, né? Que é muito rápido de calcular. Então essa área ela vai ser equivalente ao número 4 vezes π vezes 1, é o 4π, tá? 4π. Então, essa primeira área é 4π. Como eu coloquei raio unitário, 1, nem vou botar unidade, não é necessário, só para comparar os valores modulares, os números, tá? E o raio equivalente a 2. A área é equivalente ao valor, então, de 4πr elevado ao quadrado, né? Então, por exemplo, o valor, então, de área é equivalente a 4 vezes o π. O raio você coloca o 2 elevado ao quadrado. Bom, então essa área ela vai ser equivalente ao valor então de 4π multiplicado pelo número 4, tá? Então finalmente essa área vai ser equivalente ao valor então de 16π. Então para você que imaginou que se você fosse dobrar o valor então do raio da circunferência, que o valor então da área iria dobrar, não aconteceu isso aí não, né? Então não aconteceu. O que aconteceu? De 4 para o valor então de 16, gente, foi multiplicado por 4, né? Multiplicado por 4. Então não aconteceu de você dobrar. Aconteceu de você quadriplicar. Laurence, por que isso? Porque a fórmula é o raio ao quadrado. Quando você dobra o dobro de 2, né? O dobrar é multiplicar por 2, né? Mas o dobro, o 2, quando você pega o número 2 e dobra de volta, ele fica, por exemplo, 4 vezes maior, porque o raio ao quadrado é dobrar e dobrar, né? Dobrar 2 vezes. Então aí, no caso, o que acontece com as áreas, né? Elas vão aumentar, só que não nessa proporção de dobrar. Dobrou, ele sai multiplicado pelo valor de 4. Entendido isso? Tudo bem? E vamos para uma última atividade aqui.
ainda relacionado com relação à área ou superfície esférica, ao rotacionarmos um semicírculo de diâmetro 6 centímetros, nós teremos uma esfera de área equivalente a... Então aqui você tem uma figura plana, qual, por exemplo, você vai ter que rotacioná-lo para criar, por exemplo, essa figura, né? Esse sólido geométrico. Então agora, quando você faz a rotação de um semicírculo em torno de um eixo, essa é a atividade, a última desse encontro de hoje, tá? Então, se você observar agora o seguinte, gente, se você tem, por exemplo, aqui um eixo, tá? E, por exemplo, aqui um semicírculo que está preso a esse eixo, segundo a questão aqui, ó, o semicírculo, a metade do círculo, né? Ele vai ter um diâmetro de 6 centímetros. Então, o diâmetro sendo 6 centímetros, já posso concluir que este raio aqui, ó, ele vai ser a metade, né? Então, rotacionando o semicírculo de diâmetro 6 centímetros, então o raio você coloca aqui, ó, a metade. Então, raio é de 3 centímetros. Então, quando ele faz essa rotação aqui, ó, rotacionando em torno do eixo, o que vai aparecer aqui, gente? Vai surgir, na verdade, uma esfera. Faz sentido? Tudo bem? Essa esfera que nós teremos aqui nessa construção, ela vai ser uma esfera. Então, rotacionando aqui, ó, em torno do eixo, você vai então obter uma esfera, tá? Essa esfera que nós iremos então aqui obter seria algo mais ou menos assim, ó, né? Então aqui você vai ter a esfera e o raio dessa esfera, gente, é o 3, tá? O diâmetro do semicírculo é o diâmetro da esfera, né? Então o raio do semicírculo é o raio da esfera, tá? Então, por exemplo, aqui o raio é equivalente ao número 3 centímetros. Né? É de raio 3 centímetros. Bom, superfície está aqui, ó. Área é equivalente ao valor então de 4πr elevado ao quadrado. Então basta você fazer a substituição. Vamos deixar em função do π. Eu acho que fica melhor, né? Ao invés de você arredondar para 3, 3.1, deixe em função do π. Então o valor numérico você vai ter o seguinte, ó, 4 multiplicado pelo valor então do π, multiplicado pelo número 3 elevado ao quadrado, tá? Pelo valor então de 3 elevado ao quadrado. Então essa área aqui vai ser equivalente a 4 multiplicado por π multiplicado por 9. Logo, multiplicando os valores aí, 9 multiplicado por 4, você vai ter o valor então de 36, olha só, 36π a unidade. Bom, se ele forneceu para nós o diâmetro em centímetros, essa área, ela vai manter essa mesma unidade, mas lembre-se que a área, né, é, no caso, superfície. Então você coloca sempre essa unidade elevado ao quadrado, ou seja, área é equivalente ao número 36π centímetros elevado ao quadrado. Tá? Então, para o encontro de hoje, nós temos essa breve fórmula, né, gente? Da fórmula da superfície esférica. 4πr elevado ao quadrado. Bom, as demais questões, gente, que fizemos e que dá para fazer é só aplicação de fórmula, tá certo, gente? Algo bem simples para que você faça a aplicação. 4πr elevado ao quadrado é o que? Superfície esférica e, enfim, chegamos no final da aula de hoje, tá bom, gente? Grande abraço, nós conversamos no próximo encontro e até lá, gente. Valeu!